Paz do Senhor para a igreja. Vamos ler em 2 Reis, capítulo 6, do verso 15 ao 23. 2 Reis 6, do 15 ao 23, que nos diz assim. Amém? Todos acharam? 2 Reis, capítulo 6, de 15 ao 23. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é esse o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirá. Feririas tu os que tomassem prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu. E foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Podeis tomar assento. Eu dei para essa mensagem como se um desespero. Quando a gente chega quase ao desespero, mas através da oração vem a resposta. Nós vemos aqui a situação que estava acontecendo. Quando Eliseu, ele adivinha os conselhos do rei da Síria. Nós podemos assim chamar adivinhos, mas revelação. Porque às vezes aquilo que está em oculto, o nosso Deus revela para nós. E Eliseu, como nós bem conhecemos, Eliseu é o profeta, Eliseu, aquele que fez, que foi usado para Deus fazer o milagre do azeite, da viúva. Foi ele que foi usado para, quando a sunamita observava ele
quando ele subia, sempre passava pela casa dela, e ela observou, e ela combinou com seu esposo de fazer um quarto para Eliseu poder ficar ali, descansar. E tantas outras coisas que nós vemos, Eliseu foi aquele que ele foi o aprendiz do profeta Elias. Foi aquele que pediu porção dobrada do Espírito, né? Como Elias, o nosso pastor também já esteve aqui falando sobre esta palavra. Elias estava para subir ao Senhor, ele seria arrebatado, né? E Eliseu era aquele jovem aprendiz que estava sempre aonde Elias ia, ele ia. E aconteceu que ele desejou, né? Ele desejava a unção que Elias tinha. Elias foi aquele profeta que desafiou 450 profetas de Baal. E desde aí vem aquela ousadia, porque quando Elias subiu, Elias disse para ele: olha, você tem que estar me acompanhando, porque vai acontecer. E quando acontecer, você tem que estar perto para você receber. Se você não estiver junto comigo, você não vai receber a unção de que está sobre a minha vida. É transferência, né, de unção. E nós vemos que Eliseu recebe. E a partir dali, já no primeiro milagre, né, ele está ali, aí ele vê a carruagem de fogo passa entre Elias e Eliseu. Elias é elevado ao céu. E Eliseu fica, né, atônito de ver, e agora ele fica atento. Aí Elias joga a capa, e a capa cai perto de Eliseu, e Eliseu toma aquela capa, e depois ele faz prova se realmente houve a transferência de unção. Quando ele vai, pega aquela capa e bate no rio, e as águas do rio se abrem. E aí todos os outros, né, até aqueles jovens filhos de profeta, aprendiz de profeta, eles falam: ih, a unção de Elias está com Eliseu agora. E aí vem esses milagres acompanhando, né, sendo realizado através do profeta Eliseu. E agora chegou a vez de Eliseu estar em evidência. E aí nós vemos vários milagres, né? Como o milagre da botija de azeite, daquela viúva que chega para Eliseu e ainda fala: olha, o meu servo, o meu marido, o teu servo, morreu e me deixou dívida, e agora querem levar os meus filhos. E aí Eliseu clama ao Senhor, e ele tem uma palavra, né? E assim nós somos, né? Cada um de nós temos a unção, o poder de Deus nas nossas vidas, e aquilo que nós desejamos, o Senhor vai fazer acontecer, se tivermos fé. E precisamos colocar a nossa fé em ação. E mais uma vez, depois do milagre, mais acima, no versículo 1, que Eliseu faz flutuar, né? Eles estavam fazendo uma obra e o machado caiu no rio. E aí, aquele dono do machado fala assim: ah, meu Deus, era emprestado esse machado. E caiu no rio. E aí o milagre acontece. Por quê? Eliseu pega uma vara e quando levanta,
o ferro flutuou na água, né? E ele pegou, toma aqui, ó, porque o outro ficou aflito. Ai, meu Deus, era emprestado. E ele falou, não te aflige não, toma aqui, ó. Devolveu o machado. E aí a sequência. E agora chega a vez de Eliseu adivinhar os conselhos do rei da Síria. E tudo que era combinado lá, do rei da Síria, ele fazia guerra a Israel. E aí Eliseu agora, tudo que ele colocava assim, ó, vamos fazer uma emboscada para pegar o exército de Israel. Eliseu falava, ó, ele vai fazer emboscada aqui, então a gente vai para cá. E o rei ficou muito furioso com isso, que falou, tem alguém aqui, tem um dedo duro aqui, tem alguém aqui que sabe. Aí foi quando um disse para, aqui no versículo 10, pelo que o rei de Israel, aqui no versículo 10, que diz assim, pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que um homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele lhe disse, vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Agora o rei está furioso, o rei da Síria. E ele quer agora saber. E alguém, como foi falado aqui, ele falou, eu sei, olha, tem um profeta, é Eliseu, é ele que fala, é ele que descobre, ele ouve. O teu segredo, ele sabe, e ele conta. E agora eles armam, né? O grande exército. No verso 14, ele nos fala assim, então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E aí que acontece? Que eu falei que vem o desespero diante da situação, mas com a oração o milagre acontece. O moço de Eliseu, do homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um grande exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros, no verso 15. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Nós estamos cercados. O exército da Síria está todo aí fora. Antes de acontecer, antes de Eliseu orar, olha só, aí no versículo 16, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nós temos que ter esta confiança no Deus que nós servimos, porque Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que faz milagres e maravilhas acontecerem. Nós temos que colocar a nossa fé em ação, temos que exercitar a nossa fé,
porque eu desejo que Deus opere o sobrenatural através de mim. E antes dele orar, aí agora Eliseu ora. Primeiro, Eliseu já decretou: não temas. Ô menino, você não confia no Deus que nós servimos, não? Você não tem fé, não? Olha, mas não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E quem não tem fé vai falar: estamos perdidos. Estamos perdidos agora, como é que vai ser? Mas Eliseu disse para ele não temer. Aí agora, no verso 17, Eliseu, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. De repente, até combinou aí com o tema dos jovens, Abra os olhos. Os jovens precisam. Nós precisamos ter olhos abertos. Olhos espirituais, para que nós possamos detectar o inimigo. É visão espiritual. Aquele jovem viu ali físico, o exército cercado. Cavalos, carros, cavaleiros. Aí Eliseu diz para esse menino: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí agora é hora de colocar a fé em ação. E confiar que maior é os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior é o que estão conosco do que os que estão aí no mundo. Nós temos que ter essa ousadia de dizer: o nosso Deus está conosco e Ele é maior. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele já nos disse que nós somos mais do que vencedores. Por quem? Por Cristo Jesus. Porque Jesus venceu o quê? A morte e o pecado na cruz do Calvário. E aí Eliseu ora e pede ao Senhor. Eliseu, no caso aqui, não orou: Senhor, nós estamos aí com o exército inimigo, tente misericórdia de nós. Não. Ele já tinha certeza que o Senhor era com ele, que ele era um homem de Deus, que confiava em Deus e que sabia que o Senhor tinha o livramento para dar. E aí, Eliseu só ora ao Senhor para que o Senhor abra os olhos do moço, para que ele veja, Senhor, que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o que aconteceu? Que o Senhor abriu os olhos. Verso 17. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Agora ele viu. Agora os olhos dele se abriram. E nós precisamos, muitas das vezes, pedir ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos, olhos espirituais, para que você veja o espiritual, para que você veja o poder do sobrenatural de Deus, que pode fazer um milagre acontecer. E assim, abrindo, o moço viu, que aqui não relata o nome dele, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E agora a coisa interessante que vai acontecer.
mediante essa manifestação. No versículo 18 nos diz, e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor novamente agora, e disse, fere, Senhor, eles, peço-te, de cegueira, façam com que eles fiquem cegos. E feriu-os de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Palavra de profeta tinha que acontecer. Então Eliseu lhes disse... Obrigada, querido. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho. Aí chegou para eles, para o exército, né? Para os inimigos ali. Os soldados da Síria, os soldados inimigos. Eliseu pediu para o Senhor ferir eles de cegueira. Aí o Senhor fez conforme Eliseu pediu. Cegou todo o exército da Síria. Aí Eliseu desceu e disse para ele, olha, venham, me acompanhem, porque não é este o caminho. Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscaste, que era ele próprio. O próprio Eliseu. O exército já estava ali fora, da casa de Eliseu. E agora, cegos, ele falou assim, me guia agora, vem comigo, que eu vou levar vocês até o homem. E ele era o próprio homem que o exército iria matar. E aí, eles foram, né? Guiar-vos eu ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E agora imagina aqueles soldados. O que nós estamos fazendo aqui? No meio do exército inimigo de Samaria. E um perguntava para o outro, como é que vai ser agora? Nós vamos ser mortos. Estamos dentro de Samaria. A gente estava buscando a Eliseu. Olha, Eliseu está aqui agora diante de nós. E como é que vai ser agora essa situação? E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, vamos feri-los? Mas ele disse, não os ferirás. Feririas tu os que tomassem prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água. Dá pão para eles comerem, dá água, para que comam e bebam e se vão para o seu Senhor. Imagina a situação daqueles soldados, sem saber a situação. Como que a gente veio parar aqui? Qual era o propósito? Teve um perguntou, mas o rei da Síria o nosso rei mandou matar a quem? Ao profeta Eliseu. Agora nós estamos aqui na cidade do profeta. O profeta está aqui. E agora, olha aí o que eles estão fazendo com a gente. Estamos dando pão, está dando água, está nos alimentando. Eles eram, então, para nos matar. Mas eles estão nos alimentando. Um mistério, né?
e apresentou-lhes um grande banquete. Toma aí, ó, comam, comeram e beberam e despediram e foram para o seu senhor. E uma coisa aconteceu, é que aquele exército agora não era mais inimigos de Samaria. Porque aqui no verso 23 nós vemos o quê? E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Que coisa maravilhosa, né? Quando somos guiados pelo Senhor, quando temos essa ousadia, né? Essa unção a qual o profeta Eliseu tinha. Que coisa maravilhosa. Quando o servo do Senhor está dirigido pelo Espírito Santo, Deus opera esses milagres. Deus opera maravilhas. E nós temos que buscar ao Senhor intensamente, consagrar as nossas vidas ao Senhor, jejuando, orando, adquirindo sabedoria, buscando a sabedoria do alto, para que quando estejamos em situações, não venhamos nos desesperar, como o moço de Eliseu, mas que nós vamos tão somente fazer como Eliseu. Mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Mais é poderoso nosso Deus para fazer, para resolver a tua situação do que no mundo. Então basta nós depositarmos a nossa confiança no nosso Deus. Entrarmos nesta casa com um propósito. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Senhor, eu necessito da tua unção. Eu quero sentir a tua presença. Senhor, me usa no tocar das minhas mãos. Me usa no abrir da minha boca. Senhor, eu quero ser a luz. Eu quero ser o sal. Me usa para que aconteça como aconteceu com Eliseu. Milagres o acompanhou. Foi um jovem que acompanhou o profeta Elias. Aprendeu com o profeta Elias. Quando Elias falava, fica aqui, Eliseu, porque eu tenho que ir ali. Ele falava, sim, Senhor, mas eu ficarei. E depois irei ter contigo, porque ele não queria perder de estar junto de Eliseu. Então, que assim sejamos. Vamos nos colocar, vamos desejar a porção dobrada do Espírito do Senhor em nossas vidas, para que Ele nos use, para que nós sejamos soldados corajosos, que façamos proezas como fez o profeta Eliseu. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor, por esta